Imagina vocês irem para um museu de arte e todas as pinturas são feitas de bolinha e tracinho. Bem um desenho infantil mesmo. Vocês vão gostar ou vocês vão achar ruim? E por quê? Esse é o tipo de pensamento que eu tenho mais ou menos com a leitura de modo geral. Sobre leitura ser uma prática fácil ou uma prática difícil. Eu acredito que quando a leitura já está numa prática muito fácil, eu acho que ela é o tipo de escrita que você já domina e que você já está muito acostumado e que pra você tá tranquilo. Tipo uma pintura de bolinha de tracinho, né? Você já viu isso, você já fez isso provavelmente, porque escrita, todo mundo que consegue chegar ao processo de alfabetização e escreve, chega lá. Todo mundo escreve de certa forma que passou por esse processo. Agora, todo mundo que escreve muito bem, isso pode dificultar também o seu processo de entendimento de uma obra que é mais complexa, certo? É esse o meu pensamento mais ou menos. Por exemplo, quando você vai ver um Monet, a sua experiência vai se tornar muito mais enriquecedora quando você vê de longe, se você conhece um pouquinho de como o Monet trabalha, você sabe que a obra dele de longe é para ser vista mais de longe e, obviamente, os traços de perto não compõem toda a obra, né? Então, é mais ou menos assim com a leitura, né? Você tem que, no processo pode ser de perto, enquanto está rolando o processo da leitura, é difícil de compreender, mas chega no momento do final em que você vê a obra toda, a obra fica uma obra de arte às vezes, sabe? Às vezes não, às vezes você pode achar uma merda. Nem todo mundo é fã de Monet, por exemplo. Mas agora parando pra pensar, um esquema mais simples de escrita e de leitura é o que deve ser feito o tempo todo? Assim, os livros que são fáceis de ler têm uma escrita mais fácil, consequentemente. Eles estão vendendo em massa por aí, galera, em massa, sem problema nenhum com isso. Os livros difíceis, eles exigem a sua paciência, a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com os sentimentos que aquele livro está te gerando. Tem livros, por exemplo, que são muito passam por situações ali, os personagens que são muito difíceis de você conseguir engolir mesmo. Às vezes é intragável. Mas você tem que passar por aquilo. É interessante, porque no final, quando você terminar de ler, você vai entender todo aquela obra. Às vezes, aquele momento pode até exigir que você largue o livro por um tempo e, sei lá, abstraia sua mente com outra coisa. Mas assim, você não pode largar um livro só porque tá sendo difícil ou intragável, de certa forma. Porque assim, aquele livro talvez seja o livro da sua vida. Eu entendo que talvez você possa chegar a 70% do livro e achar que é uma bosta e não vale a pena, tudo bem. Mas eu tô falando mais com pessoas que leem 20% do livro e acham que aquele livro é uma bosta e largam e não lê. Complicado, né? Óbvio também que tem os seus pormenores, sabe? Você tem que experienciar uma coisa pra saber que você não gosta daquela coisa. Então, às vezes, se você já experienciou aquele tipo de leitura, vai ler aquele tipo de leitura de novo e você percebe que é aquele tipo de leitura, aí você não quer mais saber, então abandona. Tudo bem também, sabe? Tudo, tipo, o que eu tô trazendo aqui, a discussão, não são pautas que é preto no branco, sabe? Então é importante, sim, eu acho interessante a gente fazer um esforcinho para ler, porque eu acho que a contribuição, obviamente, das mídias digitais, sabe, aquelas redes de vídeo vertical com novelas feitas por inteligência artificial, elas exigem muito imediatismo e se você não tem aquela satisfação imediata, você acredita que aquilo não presta, mas não. Por que que a gente tem que correr tanto na nossa vida? Por que que a gente não faz as coisas um pouquinho mais devagar? Essa é a minha proposta, inclusive, do meu canal até. Tipo, eu não consigo, nem quero ler rápido, correndo. Eu quero entender a obra. Eu me incomodo profundamente. Não me incomodo, eu me afeto profundamente com as coisas que eu leio. Eu preciso de tempo pra respirar. Às vezes eu tenho ódio do personagem principal.
Às vezes eu tenho ódio dos outros personagens em volta do personagem principal, mas isso às vezes é necessário. Por exemplo, tem aquele livro lá da Sally Rooney, todos os livros da Sally Rooney, basicamente. Muitas pessoas gostam de falar que, tipo, não gostou da personagem principal, parou de ler, sabe? Aí você fica, tá bom. Então largou, parou de ler por causa disso. Ah, eu não gosto de ler Agatha Christie porque tem 1 bilhão de personagens e eu não consigo lembrar de ninguém. Mas é proposital. É pra você. É um jogo. A Agatha Christie é um jogo. É entre a autora e você. Ela tá te desafiando em descobrir quem é o assassino, cara. Isso é diversão. É um desafio. Leitura é um desafio. Livros, por exemplo, que, assim, os livros que eu tô lendo há muito tempo, tá? E que eu provavelmente lerei até um futuro bem longínquo. Os Miseráveis. Mas eu comecei quando eu tinha, sei lá, 18 anos de idade. E eu tô lendo até agora. O livro tem 1.500 páginas, eu acho. Então, assim, eu sem pressa. Eu tô de boaça, sem pressa. Eu vou ler aquilo. E tem parte do livro que não vão me interessar. Tudo bem, galera. Eu vou tirar o meu tempinho pra ler aquela parte ruim. Eu vou. Fazer o quê? Às vezes é necessário. Às vezes não é necessário, porque também esses grandes calhamaços e clássicos, eles foram escritos também em uma época em que as pessoas tinham mais tempo, não eram tão apressadas, né? Outro exemplo também é o livro que eu tô lendo agora no meu diário de leitura, que é o Ana Karenina. Eu tô achando a parte do Levin intragável, cara chato pra caraca. E ainda falam que ele é o autor. Aí eu falo, puta, cara maneiro ele devia ser. Mas enfim, essa parte dele é chata, mas é a minha opinião. Eu acho o personagem chato, mas tem outras partes em que o assunto abordado é intragável. Por exemplo, Laranja Mecânica, tá? Laranja Mecânica é difícil de ler por diversos motivos, tá? Um deles é justamente que acontecem coisas muito pesadas na história e o personagem é maneiro. Muito difícil de ler isso. Então, eu tomei meu tempinho. É por isso, inclusive, que eu nem leio livros como Lolita, sabe? Mas eu, assim, eu não sou contra, sabe? Um dia eu vou ler, mas não tá na minha lista de prioridades de forma alguma. O Laranja Mecânica também é complicado na questão do vocabulário, porque tem o personagem principal, ele tem um vocabulário próprio lá. E aí tem um glossário de palavras que ele joga ali no meio do parágrafo e você tem que entender. Chegou metade do livro pro final, você já tá acostumado com aquelas palavras e você já sabe o que elas significam. E assim, ler é um exercício cerebral, galera. Faz bem pro cérebro, cara. Por favor. Exercitem sua cachola, cara. É tipo ir pra academia. Agora sim, o que eu vou classificar como leitura muito fácil? Claro que isso depende da sua idade, cara. Um livro infantil vai ser difícil para uma criança ler algumas vezes, entendeu? Para o adulto, não. Um livro, por exemplo, aquele livro A Empregada, eu considero um livro de uma escrita meio adolescente. Colleen Hoover também, embora tenha conteúdos bem adultos ali. Às vezes a escrita não acompanha a idade do conteúdo do livro. Isso é muito esquisito, cara. Eu leio Colleen Hoover. Eu gosto de livro fácil de ler às vezes. É uma bobice, cara. Mas às vezes eu fico me pegando assim, me questionando na real, de que qual é o tipo de leitor que aquela escrita tá atraindo. E às vezes eu fico um pouco preocupada com isso. Mas enfim. E gente, também sem levar em consideração a questão da capa também, que pode atrair o público errado, né? Quanto mais exercitamos o nosso cérebro, a nossa capacidade de leitura, mais aquela leitura fica mais fácil da gente compreender. E aí a gente vai achando fácil o que é difícil para a maioria das pessoas. E aí a gente vai partir para uma outra coisa que também é difícil. É sempre um grande desafio. Acho que a chave é essa, é se exercitar cada vez mais. E eu não tô criticando se você gosta de ler livro, tipo, só suspense. Eu gosto de ler livro de suspense também. Eu gosto de ler livro de... eu gosto de ler Young Adult, por exemplo. Romantasia. Gosto de ler tudo isso, cara. Eu falei no outro vídeo que eu tô lendo O Reino das Bruxas. Eu amo um livro de bruxaria, de bruxona. Mas assim, eu amo esses livros, mas eu também amo
conversar sobre pautas importantes que estão rolando na sociedade, livros que abordem esse tipo de discussão. Mas eu também amo discutir pautas que vêm de um livro difícil de ler, por exemplo. Todas as reflexões e críticas e discussões que esses livros me geraram, isso nunca teria sido possível se eu não tivesse me esforçado e me desafiado a ler outras coisas e não abandonado elas. Gente, sei lá, o que vocês acham? Vocês são as coisas que eu penso. Eu tento me esforçar ao máximo a não abandonar o livro, mas ao mesmo tempo eu faço sem culpa quando eu abandono, sabe? Não tô querendo sair mandando o que você deve ou não ler. Essa é só a minha humilde opinião e lembrete de que a gente tem que se esforçar, ler cada vez mais e ler outras coisas também. Eu espero que vocês gostem. É isso. Beijo, gente. Tchau!